estava eu no TikTok, né, vendo ali algumas coisas, passando um tempo, porque às vezes a gente fica no serviço, não tem muita coisa pra fazer, e eu vi uma coisa muito interessante. Uma edit do Lobo de Fogo, se você não sabe, a animação como mágica da Netflix. E nisso eu falei, olha, parece interessante mesmo, né? A pessoa tava falando ali, o melhor plot é esse daqui. Eu falei, vamos assistir a animação. E pra minha surpresa, foi uma animação muito boa. E basicamente essa animação ela é sobre aquela tese do Azimuth de Ben 10, aonde ele diz que você entenderia melhor uma espécie se você conseguisse se colocar no lugar dela. Porque ele não criou o Omnitrix como uma arma, o que é muito interessante, porque a gente olha aquilo e pensa, pô, tem alienígena que solta laser, que congela, que solta fogo, que controla o espaço-tempo, e não é uma arma? E a verdade é que não. O Azimuth ele não tá errado nesse ponto. Isso porque aquilo é intrínseco daquela espécie. Cada espécie ali tem uma habilidade, então pra eles é normal, entende? Só que a gente, como ser humano, como a gente não tá no lugar deles, a gente não consegue ver isso. A gente vai enxergar aquilo realmente como se fosse uma espécie de arma. A gente é meio que o Vilgax da animação. O próprio Ben, ele consegue meio que ele acha isso também. Ele não entende muito bem essa premissa do relógio. E essa animação, ela mostra um pouco exatamente isso, de uma maneira muito interessante, tá? E meio que talvez ali, pro público jovem, jovem adulto, você vai gostar, porque a animação, ela é simplesmente linda, tá? Visualmente falando, a animação, ela é colorida, ela tem um mundo muito interessante, muito bonito, muito vivo também. E basicamente a história ela gira ali em torno de dois personagens, que é o Wally e a Eve. Dois personagens assim que têm questões muito explicadas, que têm seus motivos para serem como são. O Wally, ele era uma criança curiosa e seus pais não viam isso com bons olhos. A Eve, ela perdeu os pais e precisava agir basicamente como se fosse eles, porque ela tinha irmãos para cuidar. E, no caso, as espécies ali, pelo menos no momento em que a gente acompanha o decorrer da história, elas não se entendem. Elas não conseguem conversar uma com a outra. Elas conseguiam quando elas obtinham o broto de luz dos Dizô, que os Dizô eram criaturas gigantescas, pomares ambulantes que tinham esses brotos e permitiam se transformar em outra espécie. Então, assim, fica muito mais fácil você entender a questão do outro quando você é o outro. No caso, a espécie da Eve contra a espécie ali do Oli, que é a espécie da Eve é os Javan e a espécie do Oli é os Puco, eles meio que não se dão muito bem, por assim dizer, porque os Javan eles consomem todos os piplets, que são ali as coisinhas que os Pucos comem. Então, meio que nessa história não teria meio que um vilão nesse caso, porque os Javan não entendem os Pucos, provavelmente eles nem sabem o que essas criaturinhas são, o que esses ratinhos são, e que essa é a única fonte de comida deles, porque eles não conseguem conversar entre si. E quando o Oli ensina a Eve, ainda criança, a abrir os piplets, ele ensina meio que sem falar. Ele tem até uma certa habilidade social, sabe? Nisso, ela conta para os outros Javan que começam então a consumir os piplets e levar para ilhas Javan porque eles precisam, porque vai ter muitos problemas, inverno e etc, etc, etc. Só que os Pucos eles acabam também ficando sem o único recurso que eles têm, o único recurso que eles consumiam. O Oli ele se culpa muito por isso e de certa forma até seu pai culpa ele também por isso. Que não deixa de ser realmente um pouco culpa dele, mas também não deixa de ser ali um pouco de culpa de todo mundo que ninguém faz um mínimo esforço para tentar se entender. E convenhamos, é até entendível porque eles parecem criaturas selvagens. Essa animação, ela traz esse ponto de vista de uma maneira muito interessante. O Oli e a Eve, eles começam a se entender muito melhor no momento em que eles meio que trocam de espécie. No momento em que o Oli se torna um Java e a Eve se torna um Puco, é onde a relação dos dois vai aflorando um pouco melhor, porque eles vão se colocando no lugar um do outro, eles vão entendendo como funciona a vida um do outro, e principalmente, eles entendem o que o outro fala. A barreira de linguagem, ela é uma das coisas assim mais complicadas para você viver a sua vida. Embora isso aqui pareça que vai entrar propaganda de alguma coisa, não vai, não somos relevantes a esse ponto ainda, mas uma hora a gente chega lá. A questão aqui é que até mesmo em histórias religiosas, a gente vê que quando ele quer confundir uma espécie, alguma divindade quer confundir alguma espécie, tudo que ele precisa fazer é fazer cada um falar uma língua diferente, porque isso meio que confunde as pessoas, fazem elas não se entenderem. E agora uma pontuação pro vilão, porque o vilão, tecnicamente falando, eu não sei se ele é o vilão principal da história, mas vamos colocar que seja, que é o Lobo de Fogo. Ele meio que é um vilão muito bom, tá? Ele é mau, mesmo por ser, ele é caótico, ele é um estrategista nato e ele é muito inteligente, porque
ele precisa basicamente de ajuda para pegar ali os brotos brilhantes para poder voltar para a forma de fogo, porque aquela forma dele que amedrontava, aquela forma dele que era intimidante o suficiente para meio que destruir as espécies, por assim dizer. O problema é que isso é muito mais fácil de fazer quando se tem conflito, porque se as espécies começassem a se entender, começassem a conversar, ele não conseguiria ter controle da situação. Ele seria um só contra diversas criaturas. Então, assim, é muito mais fácil no caso dele realmente eliminar os Jizou para conseguir controlar. É aquela máxima, sabe, que você já deve ter ouvido várias vezes na aula de história ou em algum livro de arte da guerra que você deve ter lido, que é basicamente o dividir e conquistar, porque é exatamente isso que ele tenta fazer o filme. Só que o Oli e a Eve, ele meio que não deixam isso acontecer. No final do filme tem uma coisa muito interessante. Só o Oli e a Eve consumiram o broto brilhante. Então, tecnicamente, só os dois conseguiriam falar e entender a língua ali da galera no geral. Só que acontece uma coisa muito louca. Porque o lobo de fogo começa a tacar fogo em tudo, então os bichos têm que fugir. Só que eles não se entendem. E mesmo assim, nesse momento de desespero, nessa prova final, por assim dizer, todos eles conseguem se coordenar com a ajuda, obviamente, do Oli e da Eve, mas conseguem coordenar para fugir dali. O Oli, ele meio que também passa por uma provação final. No momento em que ele volta para sua espécie, a Eve volta para dela, e a Eve é abatida pelo lobo de fogo, ele precisa ajudar ela a chegar na ilha Java. O problema é que o negócio é alto, porque os Javan voam, então para eles aquilo é uma coisa comum. E aí vem a questão de, será que agora, no seu lugar, da onde você tá, com todas as suas pontos bons e pontos ruins, você vai ajudar a sua amiga, deixando pra trás muita coisa, correndo riscos e etc, etc? E o Oli, ele faz isso, ele basicamente consegue ali, com muito esforço, tá? Muita dificuldade, a levar a Eve de volta pro lugar de onde ela veio, que é a ilha de Avan, pra ela poder ali receber um tratamento pra tentar não ir de arrasta pra cima. O Oli, ele evolui e ele tá disposto exatamente a se sacrificar por todos os outros que ele conheceu até agora, o que é muito legal de ver, por assim dizer. Uma evolução que muitas vezes requer um certo sacrifício. A animação, ela é muito legal, ela tem uma mensagem muito interessante e eu aconselho você a assistir se tiver um tempinho, porque é bom, tá? É bom, é bonito e tudo mais. Óbvio que não é perfeita, porque nada é perfeito, realmente. Tem coisas assim que sempre tem um ponto ou outro, mas você vai gostar, você vai se divertir. E é isso. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Não esquece de comentar, se inscreve no canal, deixa o like também, que é muito importante pra gente. Ajuda demais. No mais é isso, pessoal, e até a próxima.